passada correu aí assim, imprevisto, digamos assim. Infelizmente, eu não consegui dar aula para vocês, não consegui dar aula para ninguém. Nenhuma das minhas turmas eu consegui dar aula semana passada. Terça-feira eu ainda tentei, não consegui dar aula também, estava muito ruim ainda para conseguir falar. Falava e começava a tossir. Então, ficou bem complicado. Mas hoje eu estou bem melhor, graças a Deus. Eu já poder dar continuidade ao conteúdo. Estamos aí na reta final do semestre. Próxima semana é praticamente a última semana. E depois nós só vamos ter provas, tá certo? Graças a Deus já tinha feito as provas de vocês, então não fiquei tão preocupada assim de ter que postar ainda material, né? Estando doente e tudo mais. Mas vou dar uma revisada ainda na prova de vocês para ver se tem alguma questão que eu não abordei em sala e que porventura esteja na prova, tá certo? Mas no mais o conteúdo é esse conteúdo que a gente deu até agora. No finalzinho da aula eu falo para vocês o que, é que vai cair, tá certo? Ainda tem mais um conteúdo a ser dado, que é acesso à gratuidade e à justiça, tá bom? Que é o conteúdo da próxima semana. Hoje nós vamos falar de um conteúdo que eu planejava até fazer de uma maneira diferente, porque é uma matéria muito interessante, que é o conteúdo de teoria das provas. Então, ele se divide basicamente em dois níveis, né? Você fala de teoria das provas e você fala das provas em espécie, no processo civil. É um conteúdo, geralmente, que ele pode tanto ser dado em TGP, como ele pode ser dado, de certa forma, também em processo civil 1, né, teoria geral, tá certo? Vocês vão acabar vendo os dois de qualquer maneira, né, das duas etapas. Mas quando a gente fala de teoria das provas, a gente fala num sentido geral, tanto em relação às provas que são produzidas no processo civil, como as provas que são produzidas no processo penal, no processo trabalhista, no processo tributário, tá certo? Em todos esses processos, a gente utiliza o mesmo esquema, a mesma ideia de produção de provas, tá bom? Então, o conceito é o mesmo. O que é uma prova? Uma prova é tudo que pode ser utilizado realmente para comprovar as alegações do autor ou do réu. E esse conceito ele pode ser utilizado tanto no processo civil, como no processo penal, como no processo trabalhista, processo tributário, processo constitucional e por aí vai, tá certo? Então, vamos estudar primeiro esse conceito de teoria das provas, tá certo? O que seria uma prova, como é que eu obtenho uma prova, tá bom? E o que pode ser considerado uma prova de fato, especialmente dentro do processo civil. O processo civil é o que melhor determina. Eu confesso para vocês que eu acho, por exemplo, a teoria das provas no processo penal meio bagunçada, tá certo? Pelo fato que uma coisa que eu já cansei de falar para vocês, que já falei diversas vezes em sala, eu acho o processo penal no Brasil assim, uma coisa quase que falida, né? Porque você tem um código muito antigo, você tem um código penal muito antigo, e isso precisa ser atualizado urgentemente, especialmente quando a gente fala das provas no processo hoje, né? A gente tem diversas emendas dentro do Código Penal, legislações novas, que vão aderindo às novas formas de comprovação, como, por exemplo, interceptação telefônica, isso e aquilo, provas que são retiradas da internet. Tudo isso no processo penal é muito relevante. Mas, em regra, quando você analisa a doutrina jurídica dos outros países, você sempre percebe que a teoria das provas no processo penal ela é extremamente avançada em relação até mesmo ao processo civil. Porque é um campo do direito onde a prova é uma coisa muito importante. Então, geralmente, no processo penal de outros países, né, a gente pode citar até alguns países da América Latina, o Uruguai é um exemplo disso, o processo penal, a teoria das provas do processo penal é sempre mais avançada do que a teoria das provas do processo civil. No Brasil é o contrário. No Brasil é um negócio assim assustador ainda, né? Uma coisa que parece que nós temos eu acho que os doutrinadores, a legislação, ela tenta escapar de alguma maneira, criando novas legislações, mas eu acho que ainda não é o suficiente. A gente poderia ter um processo muito mais organizado, se isso já fosse incluído dentro do Código de Processo Penal de uma maneira refeita, atualizada, né? Um novo Código de Processo Penal, um novo Código Penal, e por aí vai. Mas para que serve uma prova, né, pessoal? O que é uma prova e para que serve uma prova? Vamos começar primeiro, para que serve uma prova? Para que eu preciso de uma prova, né? Se o que eu estou dizendo ninguém acredita, por que eu preciso de uma prova? Né? A prova ela é necessária, especialmente quando a gente não está falando de relações. São relações, na verdade, dentro da sociedade, onde as pessoas não têm um contato pessoal, de fato.
Uma coisa, por exemplo, é uma pessoa em que você confia, uma pessoa te dizer uma coisa. Em regra, você vai acreditar no que aquela pessoa está te dizendo, certo? Só que a gente vive numa sociedade que é cada vez mais complexa. E você não conhece as pessoas, né? Você não tem relações pessoais com todas as pessoas. Então é óbvio que você vai necessitar de provas de que aquela pessoa está te dando, está te vendendo, está te repassando, que aquilo ali é verdadeiro. A gente percebe isso, por exemplo, nas relações de direito do consumidor. Você vai comprar um shampoo, você olha na parte traseira do shampoo, tá lá instruções de uso, tá lá os ingredientes do shampoo. O que é aquilo dali que está sendo colocado no shampoo? É a prova de que aquele shampoo ele é realmente eficaz, de que você pode confiar naquele produto que você está comprando, porque ele está comprovado. Se acontecer alguma coisa com você, você vai poder contestar baseado no que você recebeu de instruções do produto. Isso é um conceito de prova também. Dentro do processo como um todo, processo civil, processo penal, processo trabalhista, a prova ela serve, né, literalmente, para estabelecer a verdade com relação aos fatos relevantes. Se eu tenho um fato, eu preciso ter uma prova que comprove esse fato. Então, dentro de qualquer processo, seja o processo civil, se eu alego alguma coisa, se eu digo que aconteceu alguma coisa, eu preciso de uma prova que comprove que esse fato, de fato, aconteceu. Então, se eu digo que o fulano de tal é filho do cicrano e por isso tem direito à pensão alimentícia, eu tenho que juntar uma certidão de nascimento comprovando que essa criança de fato é filho do fulano de tal. Então, a prova ela serve para embasar, para garantir os fatos relevantes dentro do processo. Tudo que é fato relevante dentro do processo precisa ser provado. Então, é para isso que a prova serve, tá certo, pessoal? E quando a gente passa por esse sentido, o que comprova um fato? Depende do fato, né? Se você está querendo alegar que uma criança é filha de uma determinada pessoa, o que comprova que essa criança é filha dessa pessoa? Comprova essa certidão de nascimento. Se eu quero alegar, se eu estou dizendo que o imóvel tal é meu, me pertence, o que comprova que o imóvel tal é meu, me pertence? Seria um contrato de compra e venda, uma certidão de matrícula do imóvel constando seu nome e tudo mais. Isso comprova que aquele imóvel é seu. Então, a prova, ela acaba dependendo do que você quer comprovar. Qual é o fato relevante que você quer comprovar? E aí, baseado nesse fato, você vai em busca da prova. E essa prova, ela na verdade, ela tem um sentido de ação. O que você precisa fazer? Qual é o tipo de experiência que você precisa trazer para mostrar para o juiz, para mostrar para outra parte, que aquele fato que você está alegando, de fato, é verdadeiro. Quando a gente diz verdadeiro, pessoal, de corresponder à realidade, tá certo? Então, aquilo que eu estou dizendo corresponde à realidade. É o que acontece de fato na realidade, tá certo? Então, é aqui que vem a ideia, a própria palavra, né? A ideia de verificar, de examinar, de demonstrar, de comprovar que o que você está dizendo corresponde à realidade. Então, o que eu estou afirmando, eu posso provar que na realidade é daquele jeito mesmo. Então, quando a gente pensa dessa maneira, o leque de opções se abre bastante. Né? O que eu posso utilizar para comprovar um fato relevante? Analisei o fato relevante, aqui vem muito da criatividade do advogado. Né? Analisei o fato relevante, o que eu posso demonstrar para comprovar isso? Eu vi até um meme no Instagram um dia desse, achei engraçado. Se você está dizendo que uma pessoa te deve R$ 500 e ela nega, mande uma mensagem para ela dizendo que ela deve 1.000. Ela vai te responder dizendo que na verdade é só 500. E agora você tem uma prova de que a pessoa te deve R$ 500. É interessante, é inteligente. Mas essa prova, por exemplo, talvez não fosse admitida dentro do direito civil, tá certo? Porque para você comprovar uma dívida, você precisa ter um título de crédito, você precisa ter uma titularidade de crédito, ou seja, os títulos de créditos típicos, ou então você vai em busca realmente de títulos executivos judiciais ou extrajudiciais. Só a mensagem de WhatsApp não necessariamente corresponde ou verifica que você tem uma dívida, né? Que a pessoa tem uma dívida. Mas é interessante, é criativo, né? Muitas vezes o advogado tem que se utilizar de criatividade para conseguir determinadas provas, tá certo? Vixe, Maria. Conceito de prova, então, tá certo, pessoal? Tudo que de alguma maneira você puder utilizar para influenciar
a convicção do magistrado. Então, tudo que você puder dizer, que você puder juntar ao processo e que pode ajudar no convencimento do juiz. Senhor juiz, olha o que eu estou dizendo, eu comprovo com isso, está aqui a documentação tal, está aqui uma juntada, está aqui os e-mails que eu trocava com a pessoa. Os e-mails, muitas vezes, eles não são prova cabal. Você pode bater numa prova de e-mail, mas eles podem ajudar na convicção do juiz, a formar a convicção do juiz de que você, por exemplo, estava de boa fé, que você tentou contato com o seu credor, que você tentou explicar a sua situação, que você tentou um acordo, que você tentou uma mediação. Isso demonstra a sua boa fé. Não é prova cabal de que, por exemplo, você não está devendo, mas é uma prova de que você tinha boa fé e que você queria, de fato, pagar a dívida, você não estava em condições. Então, isso pode ajudar na convicção do juiz também, certo? Pode ajudar na convicção, na formação do pensamento do juiz. Tudo isso pode ser considerado como prova, tudo isso pode ser juntado ao processo. E a prova, ela tem poder, né? No momento em que você junta uma prova, a outra parte vai ter que ou desmentir aquela prova ou admiti-la. Não tem como você fingir que a prova não existe. Se você fingir que a prova não existe no processo, o juiz vai considerar que a prova é verdadeira e ponto final. Então, toda vez que você junta, por exemplo, um documento no processo, o juiz manda que a outra parte se pronuncie sobre aquele documento. Se a outra parte não se pronuncia, o juiz presume que o documento é verdadeiro. Então, assim, não tem como você ignorar as provas. Então, você juntou uma prova, a outra parte ou vai ter que desmentir ou vai ter que admitir a prova. Ignorar não é uma possibilidade, tá certo? Então, a gente já percebe aqui como a prova, ela de certa forma, assim, ela coloca ali uma espécie de prego no processo. Né? Olha, isso aqui está comprovado, esse fato aqui está comprovado. Ninguém desmentiu, esse fato está comprovado. Tudo isso vai formando a convicção do juiz no decorrer do processo, tá certo? Nós temos aí, então, a gente fala basicamente de dois conceitos, né? Um conceito geral de prova que admite, na verdade, dois conceitos, um conceito objetivo e um conceito subjetivo. Quando a gente fala de um conceito objetivo ou conceito de prova objetiva, tá certo, pessoal? A gente pode falar dessa prova como um meio de prova, como uma atividade de prova, tá certo? Então, é todo um instrumento processual que eu utilizo, tá bom? Para juntar o processo como prova. Então, um documento, por exemplo, tá certo? Ou então uma prova pericial, uma ata notarial, um depoimento pessoal, tudo isso eu vou utilizar como prova. É a prova objetivamente falando, é o documento objetivamente falando. Só que a prova no sentido subjetivo é o que eu consigo extrair dessa prova. Se eu juntar, por exemplo, se eu juntar um determinado documento no processo como prova, eu posso fazer isso? Posso. É uma prova objetiva, ok. Mas que resultado eu posso extrair se eu juntar essa prova no processo? Ele pode ser benéfico ao meu cliente? Ele é realmente uma coisa boa? Certo? Então, dependendo do resultado, do resultado, do que eu posso vir a extrair daquela prova, tá certo? É que a gente fala da prova no sentido subjetivo. Ou seja, o que eu vou conseguir com ela. Então, a gente tem dois campos. Isso é muito importante. Parece uma coisa boba, mas é muito importante. Antes de você juntar uma prova, você deve sempre ponderar o que você quer com ela, tá certo? Porque juntar um monte de documento no processo, pessoal, não significa que você está juntando prova. Todas as provas que você vai juntar, eu tento fazer isso, né? Não é necessário, mas eu acredito que ajuda, tá bom? Quando eu vou juntar provas, por exemplo, junto com a petição inicial, geralmente colocar as provas lá em anexo e eu vou explicando na peça porque que a prova tal está lá na parte final. Eu juntei aqui o recibo tal por causa disso, porque ele comprova isso. Eu estou juntando o documento tal porque o documento tal comprova isso, tá certo? Então eu estou justificando porque as minhas provas estão ali. Porque aí não tem como você dizer que aquela prova ela é aleatória, porque ela não é. Eu estou explicando porque eu estou juntando a prova. Se você junta muita coisa no processo, documentos desnecessários no processo, você pode ter juntado um monte de prova objetiva, mas você não tem nenhuma prova subjetiva. O que o juiz vai mandar fazer? Ele vai mandar desentranhar aquele monte de papel do processo.
E ele pode ainda, está ficando até complicado, né? Mas o juiz pode até alegar que você está de má fé, você está tentando tumultuar o processo com aquela quantidade imensa de provas, né, pessoal? Já pensou se o STF condena vocês aí a uma litigância de má fé em 22 milhões? É muito dinheiro, então não façam isso, tá certo? Então, você tem sempre que pensar, quando você for juntar a prova, você deve sempre pensar se aquela prova, ela obviamente ela é uma prova objetiva, tudo pode ser uma prova, mas se ela tem algum sentido subjetivo, se você pode extrair algum efeito daquela prova, porque senão é melhor não juntar, é melhor não colocar, tá certo? Pode ter até um efeito inverso. Então é muito importante pensar sobre isso. Quem tem que fazer isso, obviamente, é o advogado. Eu acho que aqui que a gente tem o advogado tem um maior trabalho muitas vezes, porque ele precisa dizer para o cliente o que o cliente precisa trazer se o cliente quiser comprovar determinados fatos no processo. Porque o cliente não sabe. Então, é você que tem que ter a criatividade de dizer, não, pois traga isso, traga aquele documento, traga, sei lá, certidão de boleto de cartão de crédito, ou conta de telefone, coisas desse tipo, para que você vá comprovando as coisas. E muitas vezes o cliente não entende o que você está querendo comprovar com aquilo, mas você tem que saber que tipo de resultado você está querendo extrair daquela prova objetiva, tá certo? Você junta isso no processo. Exemplo aqui, quando a gente diz assim que a testemunha é uma prova, a testemunha ela é uma prova, tá certo, pessoal? A prova testemunhal, nesse caso, o depoimento pessoal das partes também é uma prova. Agora, quando eu digo que o fato está provado, aí sim eu tenho a subjetividade da prova. Se a testemunha disse que o fulano de tal trabalhava de 7 até 5 da tarde e que ele fazia hora extra todos os dias, o que a prova testemunhal está me dizendo, a prova testemunhal é o sentido objetivo. O sentido subjetivo é o que ela está me dizendo. O que eu consigo extrair dessa prova testemunhal? Eu consigo extrair uma informação, tá certo? Que pode garantir que o meu cliente tenha horas extras. Eu posso comprovar isso dentro de um processo trabalhista, por exemplo, tá certo? O fato ficaria provado. E aí nós temos algumas espécies de provas, né? Podem ser aplicadas tanto no processo civil como no processo penal, processo trabalhista e por aí vai. Quando a gente fala das provas diretas, né? São aquelas provas que elas demonstram de forma muito direta, tá certo? De forma muito clara, que um determinado fato é verdadeiro. Essas provas são raras, né, pessoal? Mas são aquelas provas cabais, digamos assim. Se uma pessoa tem uma dívida com você, você junta lá um recibo de crédito dessa pessoa, essa prova é uma prova cabal, é uma prova direta. Ela comprova que o que você está alegando diretamente é verdadeiro. Então não há muito que se discutir com relação a isso. Porque não há o que se discutir com relação à prova. A prova é tão cabal, ela é tão certa, ela encerra a questão de tal maneira, né? Contra fatos não há argumentos, que você realmente não tem o que discutir com relação àquela prova, tá bom? Agora, as provas indiretas, não. As provas indiretas, elas não têm esse poder, mas elas dão indícios de prova para o convencimento do juiz, tá certo? Então, por exemplo, se você tivesse aquele caso que eu citei anteriormente, você não tem um recibo de crédito da pessoa, um recibo de que a pessoa está te devendo, mas você conseguiu fazer lá a brincadeirinha dela no WhatsApp, e ela disse para você no WhatsApp que estava te devendo R$ 500. Você pode juntar isso como uma espécie de prova indireta? Pode, mas seria, na verdade, só um indício de prova. Isso não comprova nada, de fato. Não comprova que a dívida existe. Mas pode ser utilizado para o convencimento do juiz. Olha, seu juiz, o senhor acha que se ele não tivesse uma dívida comigo, ele ia dizer um negócio desse no WhatsApp? Aí a outra parte provavelmente vai se defender como? Eu estava brincando. Como é que ele vai usar um negócio desse, uma brincadeira dessa? Sabe nem se esse celular é meu, eu nem conheço esse número nem é meu. Então, são provas que, geralmente, esses indícios de prova, são provas que não são cabais, assim, você consegue bater nelas, né? Você consegue desconstituí-la, você consegue desconstruir aquela prova, se você tiver uma boa argumentação. Então, não são provas, assim, definitivas, tá certo? Então, a gente tem essa diferenciação, provas diretas e provas indiretas. No processo penal, por exemplo, o mais natural é que você busque provas diretas.
As provas indiretas, elas vão formar ali a concepção do juiz, vão ajudar o juiz a chegar em algum raciocínio, tá certo? Mas o processo penal, ele vive das provas diretas. Então, você matou uma pessoa, cadê o corpo? O corpo daquela pessoa assassinada, ele é uma prova direta. Aconteceu um assassinato, está aqui o corpo. Né? Da mesma maneira também, a pessoa comete um crime, né? Cadê a prova de que você cometeu o crime? Sei lá, está aqui a faca com sangue, está aqui o material do roubo, né? Do furto e tudo mais. Então, essas provas, elas comprovam de forma cabal, né? Se uma pessoa alega que foi roubada e você foi encontrado com o celular da pessoa, o que essa prova está me dizendo claramente? Que você teve alguma coisa a ver com o assalto. Então, isso é uma prova direta. Mas o processo penal, ele também vive de provas indiretas, né? Eu acho que um dos melhores exemplos das provas indiretas são aquelas que são aplicadas àquele caso do goleiro Bruno. O caso do goleiro Bruno é um dos casos assim, mais estranhos, né, dentro do processo penal brasileiro, porque você tem um processo em relação a um assassinato em que você não sabe se a vítima está viva ou se ela morreu de fato. Você tem ali indícios de que ela morreu, né? E acho que o grande indício é o fato de que, depois de tanto tempo, ela não reapareceu para ver o filho. Mas ninguém encontrou o corpo da Elisa Samúdio. Ninguém sabe onde é que está o corpo dela. Ninguém sabe o que aconteceu com ela, de fato. Então, aquele processo, por exemplo, e isso é muito complicado para o processo penal, ele é um processo que meio que foi constituído com base em indícios de prova. Não, encontraram um pouquinho de sangue dela no carro, ela foi vista não sei aonde, ela foi vista dentro do carro do motorista, do goleiro Bruno, aquela coisa toda. Então, assim, são indícios de prova, mas nenhuma dessas provas assim, é cabal, senão ela realmente foi assassinada, porque a prova que de fato assim, é cabal para um assassinato é você encontrar o corpo. E isso é muito curioso, porque é uma coisa que os penalistas sempre dizem, né? Quem trabalha com processo penal sempre diz. É muito difícil você esconder um assassinato. É muito complicado. Parece assim, é aquela coisa meio que, aquela coisa meio bíblica, né? O sangue da pessoa clama do seio da terra, né? Porque você joga a criatura no mar, um braço se desprende assim e sai boiando. Então todo mundo vê que tem um braço boiando. É como se assim, é muito difícil você conseguir esconder que uma pessoa foi assassinada, tá certo? Então, assim, é muito curioso o caso da Elisa Samúdio e o processo que acabou se constituindo basicamente com indícios de prova, tá certo? Eu tenho muita curiosidade de saber o que foi que aconteceu em relação a esse crime, muita curiosidade. Gostaria muito de saber o que foi que aconteceu com essa moça, o que foi que aconteceu com ela, o que foi que fizeram com ela, que até hoje você não conseguiu encontrar nada da mulher, não se consegue encontrar nada, né, da mulher. Realmente um crime muito tenso mesmo. A prova também, pessoal, ela pode ter alguma classificação com relação aos sujeitos, né? Quando você fala, por exemplo, das provas pessoais e das provas reais. Prova pessoal é aquela constituída com base nas pessoas. Então, é o depoimento pessoal das pessoas, o depoimento que você dá em um júri. A prova testemunhal é uma prova pessoal. Então, e a prova testemunhal ela é muito complicada, né? O ideal seria a gente não depender da prova testemunhal, porque as pessoas são falhas, mas ela ainda é uma prova muito importante dentro do processo civil, dentro do processo penal. Então, a prova testemunhal é uma prova pessoal. E nós temos as provas reais, que são aquelas dadas pelos objetos, pelas coisas, pelos documentos, atas notariais, objetos que demonstram que uma determinada coisa realmente aconteceu, fotografias, tudo isso pode ser considerado como provas reais, tá certo? Em relação ao objeto, tá certo, pessoal? Provas. Ops, espera aí. Tem uma pessoa tentando entrar aqui, só um instante, viu, pessoal? Deixa eu ver quem é. Pelo celular aqui. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, pessoal. Só ver quem é e pronto.
Não, a pessoa está tentando entrar no grupo, né? Peço para entrar na sala de aula, que é mais fácil. Quanto ao objeto, então, né? Uma outra forma de classificação dessas provas também. Provas testemunhais, documentais, provas materiais. A prova testemunhal, em regra, pessoal, é produzida oralmente. Então, você tem que ir para uma audiência. Nessa audiência, você presta o seu depoimento, você fala abertamente o que você sabe a respeito do processo. E o que você está dizendo ali, naquele momento da audiência, é o que vai ser considerado para fins de processo. Tá certo? A materialidade aqui da prova testemunhal, ela é dada em audiência. Não importa o que você falou dentro da sua casa ou o que você falou para outra pessoa fora da audiência, não. O que importa é o que você fala na audiência. E aqui é muito importante, né? Porque se você mente na audiência, a testemunha ela não pode mentir. A testemunha é obrigada a falar a verdade, ela é obrigada a falar os fatos, a dizer o que aconteceu de acordo com a verdade, de acordo com o que ela viu. Mesmo que a percepção dela não seja perfeita. E aí quem vai dizer isso quem vai julgar isso é o juiz. Mas ela tem que dizer as coisas de acordo com a forma como ela viu, tá certo? Por isso que no Brasil, pessoal, a gente não instrui a testemunha, certo? Eu sei que aparece muito isso em seriado americano. Tem um seriado americano que eu até gosto, assim, não gosto tanto, mas eu acho interessante, o Suits e tudo mais, que no processo civil americano, por exemplo, há essa possibilidade de instruir a testemunha. Se você chamou a testemunha para falar no processo, você vai conversar com essa testemunha e dizer o que ela pode falar e o que ela não pode falar. Mas no Brasil isso não é admitido. Você convoca a testemunha, você não instrui a testemunha. Tá certo? Você não tem, como advogado, você não deve dizer à testemunha que ela deve falar ou não, tá certo? Eu sei que tem colegas que fazem isso, mas não é o correto, tá certo? A testemunha, ela tem que falar as coisas de acordo com a verdade. Ela não é testemunha da parte, ela é testemunha do juízo. No Brasil, a testemunha não é da parte, ela é testemunha do juízo, tá certo? Ela está ali para prestar a verdade para o juízo, não para prestar a verdade que de alguma maneira seja melhor para aquela parte, tá certo? Por mais que seja a parte que convoque. Por exemplo, no processo trabalhista, quando eu entro com uma reclamação trabalhista, eu geralmente indico ali 3, 4 nomes de testemunhas, né? Então, geralmente o trabalhador vai lá e indica o nome de algum colega, né, que trabalhou no local de trabalho com ele. Mas essas pessoas, elas são indicações da parte. Quando elas forem prestar depoimento, elas não estão lá para defender a parte, elas estão lá para prestar a verdade para o juízo. Então, por isso que a gente não pode instruir a testemunha, tá certo? A prova documental, tá certo, pessoal? É a prova da prova que a gente pode extrair de um documento. Então, eu vou extrair ali de um documento. Um contrato, por exemplo, é a principal forma de documentos, tá certo? Fotografias, recibos, títulos de crédito, cártulas de crédito, por exemplo, tá certo? Todos esses objetos, né, podem ser chamados de documentos. Geralmente, eles comprovam um fato de forma específica. Então, um contrato, por exemplo, ele comprova que existiu de fato um contrato entre aquelas duas partes. Resta a gente saber se esse contrato foi cumprido ou não. Então, quando eu apresento um contrato, por exemplo, e digo que fulano de tal está me devendo, e apresento o contrato ele garante que realmente houve um pacto entre nós, mas a materialidade do contrato não diz se a pessoa realmente não cumpriu. Sou eu que estou dizendo que a pessoa não cumpriu. Então, qual é o trabalho que ela vai ter? Ela vai ter o trabalho de dizer, não, realmente o contrato existiu, mas eu cumpri com a minha obrigação. E aí eu comprovo dessa maneira que eu cumpri com a minha obrigação. Certo? Nesse sentido, a prova documental, ela comprova fatos específicos em relação à verdade. Ela não comprova, ou pode não comprovar diretamente, às vezes, que o que eu estou dizendo, na verdade, não aconteceu. Como eu acabei de falar, você diz que a pessoa não te pagou e você só junta o contrato, dizendo que existe um contrato entre vocês dois, contrato de aluguel, por exemplo. Juntei o contrato de aluguel e estou dizendo que o fulano de tal não me pagou o aluguel da casa. O contrato de aluguel só comprova que o aluguel existia. Ele não comprova que a outra parte não te pagou. Tá certo? Quem vai ter que demonstrar que pagou é a outra parte. Tá certo? Isso é importante.
A prova material é aquela que ela não é, você não extrai nem de um documento, nem de um testemunho, né? Nem da prova oral em si. Ela é uma prova que você, na verdade, produz durante o processo, tá certo? E ela tem uma fé pública, como, por exemplo, uma perícia, uma inspeção judicial, tá certo? Uma ordem para mostrar uma determinada coisa, e aquilo ali vai gerar uma inspeção realmente por parte do juízo. Essa prova, ela é uma prova que ela produz materialidade para o processo. Ela traz informações novas que são relevantes para o processo. É chamada de prova material, tá certo? E aí nós temos ainda mais uma classificação com relação aos dois tipos de prova, né? A prova casual e a prova pré-constituída. A prova pré-constituída, vou começar com essa, é uma prova que ela já existe antes do processo iniciar. Então, por exemplo, recibo de crédito, recibo de devedor, vamos dizer assim, contratos, são coisas que você produz antes do processo, tá certo? São coisas que comprovam a relação jurídica e que elas nascem antes do processo existir. Então, quando eu vou começar o processo, eu já tenho essas provas na minha mão. Eu já tenho ali a comprovação de um contrato de trabalho, eu já tenho ali recibos de dívidas, sei lá, nota promissória, não paga. Eu tenho todas essas comprovações. Essas provas, elas são provas pré-constituídas, tá certo? As provas causais, por sua vez, são aquelas provas que você produz dentro do processo mesmo. Então, o depoimento das partes, a prova oral que é produzida em audiência, tá certo? Quando as partes vão lá e dão a sua versão para o juiz, as testemunhas dão lá o seu testemunho pessoal. E uma coisa muito importante que eu deixei de falar com relação à prova testemunhal anteriormente. Quando você vai submeter o seu testemunho, você vai ser interrogado também. Então, você está contando ali a sua história. Você não conta só o que você quer. Você tem que responder as perguntas do juiz. A parte, o réu, por exemplo, ele pode se negar a responder uma pergunta. Pode se negar ali a responder uma determinada pergunta e tudo mais, tá certo? A parte, em regra, ela vai ter que dar algum tipo de declaração. Não estou preparada para responder sobre isso, não tenho como responder sobre isso. Tá? Mas tudo isso está sendo utilizado, pode ser utilizado contra ela no futuro. Porque ela tem o dever de comprovar a verdade. Ela tem o dever de dizer a verdade, tá certo? Então, o juiz vai fazer perguntas, a outra parte pode fazer perguntas realmente, para extrair daquela pessoa, daquele testemunho, a verdade, os fatos verdadeiros, tá certo? Muitas vezes a gente tem que se preparar muito bem para fazer o interrogatório da parte, o interrogatório da testemunha, especialmente quando você está falando de processo do trabalho, tá certo? Você vai lá para interrogar a testemunha e você tem que preparar muito bem as suas perguntas para que a testemunha, ela realmente, ela não diga só o que ela quer dizer, ela diga aquilo que é relevante para o processo, tá bom? De alguma forma também, pessoal, o próprio CPC, ele diz que alguns fatos, eles não dependem de prova. Está lá no artigo 374 do CPC, tá certo? Código de Processo Civil. Isso aqui é admitido, obviamente, tanto no processo civil, pode ser admitido em outros processos, como, por exemplo, processo penal ou processo trabalhista, tá certo? E o artigo 374 vai dizer o seguinte: não dependem de prova os fatos notórios, ou seja, aqueles fatos que são todo mundo sabe, é tão sabido, conhecido, dizido, que não tem como a pessoa não saber daquilo. Então, é um fato notório. Vou já explicar direitinho o que é. Fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. Então, você diz que a pessoa tal era seu inquilino e não te pagou. A outra parte vai e confirma que sim, realmente eu era inquilino e não paguei. Afirmados e confessados pela parte contrária. Então, não tem muito o que você falar, o fato não precisa de prova em si. Eu já sei que a pessoa de fato confirmou que ela de fato era inquilina. Ok, tá certo? Vamos ver agora como é que ela vai pagar. Admitidos no processo como incontroversos. São fatos que não existe nenhum tipo de controvérsia sobre eles, ou seja, nenhuma das partes alegou nada com relação àqueles fatos. Então, eu parto do pressuposto que eles são incontroversos. Em cujo fato milita uma presunção legal de existência ou de veracidade. Ou seja, o fato ele é tão
ele parte de uma presunção legal. A lei diz que eu posso partir do pressuposto que aquilo ali é verdade. Então, eu não preciso de uma alegação com relação a isso. Mas vamos explicar direitinho, né? Cada uma dessas coisas que é importante. O que é um fato notório, né? Um fato, assim, perceptível, um fato que não tem como você negar. Você entrar com um processo, por exemplo, contra, sei lá, o fulano de tal, aliás, o fulano de tal entra com um processo por difamação. Digamos que o Roberto Carlos ingressa com um processo por difamação. O Roberto Carlos ele não precisa comprovar necessariamente, pessoal, que que uma injúria, por exemplo, afete a sua reputação e a sua honra, porque de fato ele é uma pessoa extremamente conhecida. Então, qualquer tipo de fato, né? Eu sou do tempo do Roberto Carlos, é o novo. Hoje em dia o pessoal fala de quem? Quem são os cantores hoje em dia, né? O pessoal fala da Anitta, né? Da sei lá, não me lembro agora. O negócio tá tão feio no Brasil. Não vai lembrar. Então, essas pessoas não precisam comprovar, por exemplo, que são pessoas que têm uma grande fama, são pessoas muito conhecidas. E que, portanto, a sua fama, a sua reputação, os danos à sua fama e à sua reputação, eles podem ser muito grandes, eles podem ser, é um fato notório. Então, não preciso comprovar isso, né? Já imagina aí o Roberto Carlos juntando aí a lista de CDs, de LPs que ele lançou na vida dele para comprovar que ele de fato é uma pessoa famosa. Não precisa, é um fato notório, tá certo? Não tem que se dizer. Ou alegar que determinada pessoa é rica. Não precisa comprovar que determinada pessoa é rica. Você sabe que a pessoa é rica e você pode vai lá e bate na questão da gratuidade dela, né? Imagina o caso, por exemplo, lembro que acho que foi aquele caso de um cantor famoso de forró que ele pediu a gratuidade na justiça. E aí a outra parte tentou alegar realmente, não, ele não precisa, ele não precisa de gratuidade, porque ele é um cantor famoso, ele tem muito dinheiro, todo mundo sabe que ele é milionário, aquela coisa toda. E ele não queria, e ele disse assim, não, mas isso é um absurdo, né? Ela tem que comprovar que eu sou milionário, né? Quem alega é quem tem que provar. Não, é um fato notório. Você é que tem que comprovar que você não tem condição de pagar. Você parte do pressuposto, né, que a pessoa tem dinheiro, que ela não, você não precisa, a outra parte não precisa comprovar que você é rica, é você que tem que comprovar que você não tem condição de pagar. E é por isso que você está pedindo a gratuidade. O que pode acontecer, viu, pessoal? Gratuidade, ela não é concedida com base no que a pessoa ganha, com base no que a pessoa mantém. Então, uma pessoa pode ganhar, sei lá, 20 mil reais por mês e ainda assim ter direito à gratuidade. Basta que ela comprove que eu ganho 20 mil, mas eu gasto 18 mil com contas todo mês. Sobra 2 mil reais para mim, para eu comer e gastar com gasolina. Então, essa pessoa, por mais que ela ganhe 20 mil reais, ela pode ser considerada uma pobre na forma da lei. Porque ela não, o que ela ganha de fato é tudo consumido pelas suas dívidas, então ela não teria como retirar dinheiro ali para pagar por um processo judicial. Tá certo? Então, isso pode acontecer, mas quem tem que comprovar isso é a parte que pede a gratuidade, tá certo? Fatos confessados, aquelas fatos que a própria parte admite no processo, né? Gente, isso aqui é uma coisa muito importante, quando vocês forem fazer processo civil 1, vocês vão ver isso muito bem, tá certo? Tenho certeza. Mas em processo civil 1, vocês vão ver que tudo que a parte alega na petição inicial, você tem que contestar, você tem que contradizer na contestação. Porque se você não fizer isso, eu parto do pressuposto, o juiz vai partir do pressuposto, de que o que a outra parte disse é verdade. Então é aquela coisa, a parte está. A petição inicial diz que você fez tal coisa e você não contesta isso, você não contradiz isso na sua contestação, o juiz vai partir do pressuposto que você confessou, você aceitou aquela afirmação como verdadeira. Então pronto, se a parte não contestou, então, nesse caso, esse fato ele foi de alguma maneira aqui aderido ao processo. Então você de fato confessa, né? Não, eu realmente tinha uma dívida, eu realmente trabalhei com essa pessoa. Eu realmente tinha um contrato com esse fulano de tal. Esses fatos são fatos confessados dentro do processo judicial, tá certo? Ops. Que são mesmo no contexto ainda de fatos não contestados. Quando você não diz nada a respeito de alguma coisa que a parte
venha fazer. Eu gosto muito de fazer contestação, eu até prefiro. Eu prefiro fazer a contestação do que fazer a petição inicial. Porque a petição inicial me leva assim, você acaba tendo que ser muito detalhista, né? Então eu acabo pensando ali muito tempo para conseguir fazer bem a petição inicial e tudo mais, para ter certeza de que eu previ pelo menos o que a outra parte poderia dizer sobre tal coisa, né? Então já coloquei ali alguma coisa na petição inicial. Mas a contestação ela é menos trabalhosa, porque a contestação basta que você pegue a petição inicial e você saia ali batendo em ponto por ponto. Tudo que a pessoa falou, você vai lá e bate, contradiz ponto por ponto. Gente, tem que contradizer, nem que seja com uma linha, mas você tem que contradizer, porque senão o juiz vai presumir que aquilo ali é verdadeiro e ponto, final. Então, mesmo que você não tenha, vamos dizer assim, provas, né, diretamente para contradizer aquilo ali, você vai dizer. O que o fulano de tal está dizendo é mentira. Ou se você não quiser usar a palavra mentira, você está faltando com a verdade. O fulano de tal está omitindo a verdade. Isso não é verdadeiro. Isso não corresponde à realidade. E você vai dar uma explicaçãozinha ali de alguma coisa, mesmo que você não junte nada, mas você tem que contestar, tá certo? O fulano de tal diz não corresponde à realidade por causa disso, disso, disso e pronto. Se eu não tenho nada para juntar, nenhuma prova, não junta, mas pelo menos contestou. Tem que contestar tudo, tá certo, pessoal? Tentar contestar tudo que a outra parte diz da melhor forma possível. Porque o que você não contesta, eu presumo que é verdade, tá bom? E aí nós temos aqueles fatos que são presumidos, né, pessoal? É quando você, que é um fundamento aí, uma presunção legal de veracidade. A legislação, ela estabelece algumas presunções, como, por exemplo, se um casal está casado há mais de 6 meses, casou no civil há mais de 6 meses, e a mulher tem um filho, depois de 7 meses, o pai não precisa, ou melhor, não deve entrar com uma ação de investigação de paternidade, porque presume-se que a criança é filha dele. Então, você presume que a criança é filha do pai e da mãe. Então, obrigatoriamente, a mãe pode chegar com a certidão de casamento dela no, no cartório e registrar a criança com o nome do marido, porque ela está casada há mais de 6 meses. Então, você presume que todas as crianças que ela vem a ter são filhas daquele marido, mesmo que não seja, mas são filhas daquele marido. Isso é uma presunção legal, tá certo? A lei manda que seja dessa maneira. Se a criança nasce antes, professora, aí ela não pode fazer isso. Ela não tem como fazer isso, tá certo, pessoal? Se a criança nasce antes dos 6 meses de casamento, tá certo? Ela vai ter que registrar junto com o pai, ou seja, leva o pai para poder registrar a criança junto, tá bom? Agora, no caso dessas provas que presumem uma legalidade, tá certo, pessoal? Eu não preciso comprová-las. Isso se aplica muito naquilo que a gente chama, por exemplo, de presunção de pagamento. Né? No caso dos contratos, na direito das obrigações, se estuda bastante isso. Essa presunção de que você pagou todas as prestações anteriores, basta que você pague a última. Então, se você pagou a última, é porque as outras estão pagas também. Esse tipo de presunção ela é muito utilizada, especialmente quando você fala, chato, tudo assim, professor, vou pagar o financiamento da moto, vou pagar a última parcela que está lá disponível. Mas não é bem assim que funciona, especialmente porque esses contratos de financiamento, eles são contratos parcelados, mas na verdade você se obrigou com a obrigação toda ao mesmo tempo. Então não funciona dessa maneira. Mas com relação a alguns títulos de crédito, por exemplo, especialmente com base em pagamento de nota promissória, se você pagou a última nota promissória e você tem em mãos a última nota promissória, isso significa, ou melhor, eu presumo que as outras foram pagas também. Então, isso é chamado de uma presunção legal de existência, presunção legal de veracidade. Estou de posse da última, então significa que eu paguei todas as outras. Se você me entregou a última, é porque eu paguei todas as outras, tá certo? Isso é uma presunção legal disposta em lei, não precisa ser comprovada, tá certo? A prova, então, ela acaba tendo 3 finalidades, basicamente. Convencer o juiz da verdade dos fatos, eu vou dizer assim, da realidade dos fatos, ou seja, o que é real naquela situação. Porque, de fato, as pessoas elas têm perspectivas com relação às coisas que acontecem. Mas o que você tenta levar para o processo é, é a realidade, o que foi que aconteceu de fato, tá certo? Então, você vai tentar convencer o juiz dessa verdade, dessa realidade dos fatos. 2, levar ao conhecimento do juiz os fatos que fundamentam determinada pretensão. Gente, o juiz,
ele é uma pessoa que ele não conhece a sua realidade. Ele não conhece você, em regra, não conhece você, não conhece a outra parte. Então, tudo que você vai levar para ele é novo. Você está contando uma fofoca nova para ele. Então, você tem que levar para ele os fatos e os fundamentos e as provas de que o que você está dizendo corresponde à realidade. Porque ele está sabendo de tudo ali naquela hora, naquele momento. Ele não conhece, ele não sabe se aquilo ali é verdadeiro ou não. Então, ele vai julgar de acordo com o que você trouxe. Por isso que é muito importante você pensar assim: como é que eu faço para o juiz entender melhor o que eu estou dizendo? Que provas eu preciso juntar para que o juiz compreenda melhor o que eu estou tentando obter nesse processo? Então, que prova poderia me ajudar a fazer com que o juiz compreenda o que eu estou pedindo? Tá certo? Então, o advogado tem que pensar muito bem nisso, para que ele junte provas que realmente têm sentido, que o processo fique bem instruído, de fato, né? As informações estão ali bem organizadas, ele saiba realmente o que ele está tentando extrair, o que o juízo, quais são as dúvidas que o juízo pode ter com relação àquela prova, e ele já tentar sanar aquilo antes mesmo de colocar a prova no processo. 3. Entregar ao processo elementos necessários para o seu esclarecimento. Isso aqui é dever das partes. Você tem que tentar entregar para o processo tudo aquilo que de alguma maneira seja relevante para que o processo seja julgado. Então, tudo que for importante, relevante, que possa ajudar a clarificar situações do processo, que possa ajudar ali na compreensão do juiz, na compreensão do que foi que aconteceu realmente. Tudo isso é um dever das partes, tá certo? Quando uma parte deixa de juntar uma prova, certo? É claro que isso acontece, né? Especialmente se a prova de alguma maneira a incrimina ou, vamos dizer assim, pode ser prejudicial à sua pretensão, essa não é a melhor atitude, tá certo, pessoal? Porque, em regra, o processo ele deve ser para tentar encontrar a realidade. Por mais que a gente esteja ali defendendo aquela pessoa, é claro que a gente está tentando buscar os fatos verdadeiros, buscar aquilo que é realmente justo, né? O que a pessoa realmente tem direito, né? E você vai tentar fazer isso tentando entregar ao processo aquilo que é relevante para clarear a causa. E aí nós vamos ter o conceito, que é basicamente o conceito de prova e de meio de prova, que a gente já falou basicamente, tá certo, pessoal? Mas só para a gente arrematar aqui. Então, nós vimos aí todos esses conceitos, tá certo? Os conceitos ulteriores, então, das provas, tá bom? E aí nós vamos ter exatamente a ideia de prova e de meio de prova, tá certo? Quando a gente entrega a prova para que o juiz a utilize, tá certo, pessoal? Eu estou utilizando a prova como um meio. A prova ela é um meio de prova. Então, quando a gente fala nas petições iniciais, né, como meio de prova, para comprovar o que eu estou dizendo, né, sei lá, anexo, e-mail, tal, onde o fulano de tal admite que aconteceu isso e aquilo. Tá certo? Você está utilizando aquilo como meio de prova para convencer o juiz, tá certo? E no caso da prova em si, obviamente está falando da prova objetiva, né, dos documentos, das testemunhas, e daquilo que pode ser utilizado para produzir essa prova, como, por exemplo, a testemunho pessoal, a juntada de uma prova documental, por aí vai, tá certo? Alguém tem alguma dúvida até agora? Tudo tranquilo? Sem problemas? Podem perguntar. Eu sei que vocês não estão assistindo o jogo, porque não está tendo jogo agora, certo? Vamos dar continuidade, então. Os meios de prova, então, tá certo, pessoal? Eles podem ser considerados meios de prova típicos ou meios de provas atípicos. Os meios de prova típicos são aqueles que estão previstos no próprio Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, ele fala de alguns tipos de prova. E a gente chama esse tipo de prova de provas típicas. Mas nós temos também as provas que são chamadas de provas atípicas, que são aquelas provas que não estão previstas no processo civil, mas que você pode utilizar. Você pode tentar utilizar para comprovar determinadas alegações suas dentro do processo. Tá certo? Eu acho que determinadas alegações dentro do processo, tá bom?
Vamos falar primeiro dos tipos de prova típicos, que são aqueles que estão dentro do processo civil. Se você pegar lá o processo civil, a partir do artigo 374, 379, se eu não me engano, ele começa a detalhar alguns tipos de prova. Então, ele fala lá, por exemplo, de depoimento pessoal, data notarial, prova documental, confissão, prova testemunhal, inspeção judicial, prova pericial. Ele vai falando de cada uma delas, tá certo? E como é que essas provas poderiam ser utilizadas no processo civil. Isso também pode ser utilizado no processo penal, é óbvio, tá certo? Mas o processo penal, ele é mais amplo, porque ele admite aí provas materiais, provas mais específicas. A prova pericial é muito importante no processo penal, tá certo? Você não comprova um assassinato com um documento, simplesmente. Você tem que comprovar com materialidade, né? Mas no processo civil, a gente pode comprovar, você pode matar um processo inteiro, basta você ter uma prova documental que comprove o que você está dizendo, tá bom? Então, em regra, são meios de prova típicos. Nós temos também, tá certo, pessoal? E sempre que pensar naqueles meios de prova que são chamados moralmente legítimos, tá certo? Eles não estão previstos em lei, tá certo? Mas eles podem ser utilizados se eles não violarem realmente nenhum caráter de boa fé, de bons costumes, tá certo? De moralidade. Então, tudo isso pode ser utilizado dentro do processo judicial. O que não se admite dentro do processo judicial, isso é muito importante, são as provas ilícitas. Se uma prova é ilícita, ou seja, ela foi obtida através de um crime ou através de uma contravenção penal, essa prova ela não pode ser juntada no processo. Então, essa prova ilícita, eu já falar sobre isso, prova ilícita ela não pode ser juntada no processo, ela não é moralmente legítima. Uma prova moralmente legítima é necessária, é uma prova. A prova moralmente legítima é uma prova que ela corresponde à licitude do processo judicial, ou seja, você não tá infringindo nenhum tipo de legislação, você não infringiu nenhum tipo de legislação para obter aquela prova, certo? Então, essa prova ela é legal, ela é lícita, tá bom? No processo penal, pessoal, eu acho que pela bagunça que é o processo penal, né? Pela bagunça que tem sido o processo penal nos últimos anos, e em virtude exatamente da questão da ampla defesa e do contraditório, passou-se a admitir alguns tipos de concessões em relação às provas. Quando a pessoa utiliza, por exemplo, uma prova que não é moralmente lícita, moralmente legítima, uma prova ilícita, por exemplo, mas ela usa aquilo para se defender. Ela usa aquilo para comprovar que ela não matou, que não foi ela que cometeu aquele crime, tá certo? Para se defender, essa prova, ela em regra tem sido admitida do direito do processo penal brasileiro. Então, você está sendo acusado de um crime, mas não foi você que matou a determinada pessoa. Você invade a casa do fulano de tal lá e pega o celular dele. E no celular dele tem lá um vídeo mostrando que foi ele que matou e não você. Esse vídeo ele te ajuda a se livrar do processo. Ele ajuda na tua defesa. Mas você obteve esse vídeo de forma ilícita. Você invadiu uma casa, você objetivamente você cometeu um crime, tá certo, para obter essa prova. Só que essa prova ela te defende. Se todos os meios de defesa são garantidos ao réu, né, a ampla defesa e o contraditório, por que essa prova não seria admitida? Então, exatamente se ela leva à verdade, ela é uma prova cabal de que você de fato não cometeu um crime. Então, em regra, nesses casos, para se defender, essas provas elas podem ser admitidas, tá? Porque no Brasil é melhor um culpado solto do que um inocente vivo, apesar de ter muito inocente preso, viu? Mas um culpado solto do que um inocente preso. É muito, se bem que no Brasil a gente tem muito inocente preso, né, e culpado solto. Então, isso pode ser admitido, tá certo? Uma teoria que eu acho muito interessante com relação a essa questão das provas, eu acho que é a teoria do resultado das provas. O que eu posso obter com relação a uma prova? E se o que eu obtenho com relação a uma prova é uma coisa boa, essa prova poderia ser, vamos dizer assim, ela poderia ser lavada dentro do processo.
certo? É uma teoria, por exemplo, que você encontra em alguns países, como a Áustria, por exemplo, com as partes da Alemanha também, de você realmente inserir a prova de acordo com o resultado que ela traz. Ela não seria considerada uma prova ilícita. Se eu tenho um vídeo que comprova que foi um determinado assassino de uma pessoa, é tal pessoa, mas eu obtive esse vídeo através de um crime, eu não posso simplesmente descartar o vídeo. Então é isso que essa teoria propõe. Eu não deveria poder descartar o vídeo se eu sei que uma determinada pessoa é um assassino. Qual é o resultado disso? É eu punir uma pessoa que é realmente um assassino de um crime, pelo crime que ele cometeu, em vez de descartar a prova e não poder processar a pessoa que eu sei que é um assassino. Qual é o sentido disso, né? Eu acho uma teoria interessante, mas, por exemplo, no Brasil não é a teoria que nós utilizamos. Utilizamos a teoria da árvore envenenada, tá certo? Se a prova vem de uma árvore envenenada, ou seja, vem de um ilícito penal, essa prova ela tem que ser descartada, tá certo? Porque ela envenena um processo inteiro. E aí nós temos uma outra questão dentro do direito civil, do processo civil, do processo penal e trabalhista especialmente, que é a questão de ônus da prova. Em regra, pessoal, quem tem que provar é quem afirma. Então, se você diz, por exemplo, que a grama é azul, quem tem que provar que a grama é azul é você, tá certo? Essa é a regra. Se eu digo que o fulano de tal tem uma dívida comigo, quem tem que provar que ele tem a dívida sou eu. Sou eu que tenho que comprovar que essa pessoa realmente me deve alguma coisa. O que ele vai ter que comprovar é que ele já me pagou. Mas se eu estou dizendo que ele tem uma dívida comigo, a obrigação de provar é minha, tá certo? Então, isso é a ideia de ônus da prova. Quem é que tem o ônus da prova? Quem é que tem o dever de comprovar alguma coisa? É a pessoa que alegou aquilo que está sendo dito, tá bom? Então, é a máxima, né? Quem alega é quem tem que provar, tá certo? O ônus da prova é da parte que alega, o ônus da prova é da parte que está afirmando alguma coisa. Então, se você afirma, é você que tem que provar. Se você afirmou uma coisa e você não levou nada para comprovar isso, a outra parte não confirmou o que você disse. A outra parte contestou o que você disse. Você tem a obrigação de comprovar e não comprova, essa sua alegação é uma alegação vazia. Alegar e não provar é a mesma coisa que nada. Você precisa alegar e precisa justificar o que você está dizendo. Você precisa comprovar o que você está dizendo. Se você não é capaz de fazer isso, essa sua alegação ela será descartada. Será deixada de lado, certo? Então, em virtude disso, pessoal, tudo que a pessoa alega, ela não é capaz de comprovar, ela não junta provas ao processo, tá certo? A tendência é de que esse processo, de que você venha a perder o processo. A tendência é de que todas as suas alegações sejam desconsideradas. Especialmente se aquela alegação for a alegação chave do processo. Eu ingresso com uma ação de execução e eu não junto um documento que comprova que a pessoa tem uma dívida comigo, não tem como essa execução ser feita, porque você não comprovou que a dívida realmente existe. Então, o ônus da prova aqui, o dever de prova, ele não foi preenchido. Ele não foi preenchido, o processo é vazio, o processo decai, não tem como esse processo seguir adiante, não tem como você obter o que você está pedindo, porque você não cumpriu com o ônus da prova. Mas em algumas situações, tá certo, pessoal? Esse ônus da prova ele pode ser invertido, tá bom? Mas em regra, o que é que nós temos aqui? O ônus da prova ele incumbe ao autor quanto ao que é o seu direito. Então, se eu alego que uma coisa é meu direito meu, eu que tenho que comprovar que eu tenho direito a isso. Mas em relação ao réu, o ônus da prova cabe ao réu ao tentar se defender. Ou seja, quando ele diz assim, não, eu não tenho dívida com você, não. Ele tem que juntar comprovações de que ele já pagou essa dívida. Ou seja, ele tem que juntar provas com relação à existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Esse é o ônus da prova do réu. Nós temos dois ônus da prova. Da parte que alega, se você alega que tem uma dívida, você tem que comprovar que o fulano de tal tem uma dívida com você. E o ônus do réu, o ônus da prova do réu, que é o réu tem que alegar, ele tem que comprovar que o autor não tem direito àquilo que ele está pedindo. Ou seja,
que aquilo que o autor está pedindo, que ele acha que é direito dele, existe algum fato que o impede de receber, algum fato que modifica o direito dele, ou que extinguiu o direito dessa pessoa. Então, nós temos o ônus da prova para as duas partes, tanto para o autor quanto para o réu. Certo? Cada um ali no seu quadrado. Se eu digo que a pessoa eu tenho direito a alguma coisa, eu tenho que comprovar. Se eu digo que você não tem direito a isso, eu tenho que comprovar que eu já paguei, que eu já quitei a minha obrigação com você. Ou que pelo menos eu não tinha obrigação nenhuma com você. Certo? Eu preciso comprovar isso. Se essa comprovação não é feita, obviamente, o juiz vai presumir que o que a parte está dizendo é falso, que ela não comprovou o que ela disse. Mas em alguns casos do direito, pronto, alguns casos do direito, nós temos aquilo que a gente chama de inversão do ônus da prova, que é uma situação, tá certo, em que a parte que alega não é a parte que tem a obrigação de comprovar. O juiz inverte o ônus da prova. E isso ele investe não por uma implicância jurídica, ele investe, na verdade, porque é uma questão lógica dentro do processo. O melhor exemplo é o direito do consumidor. O ônus da prova, ele é invertido quando a gente fala de direito do consumidor. Porque se o consumidor diz o seguinte, olha, eu usei o creme tal, eu comprei um creme para o rosto da marca tal, e esse creme me causou queimaduras no rosto. Quem tem que comprovar que esse creme não é capaz de fazer isso, tá certo? Não é capaz de fazer isso, é a pessoa que fornece o creme. Essa pessoa que tem que comprovar, não, a gente tem aqui exames laboratoriais, não sei o quê, na perícia que foi feita aí na cliente, deu para ver que não foi esse o creme que ela utilizou, ou que na verdade ela não utilizou o creme de acordo com os requisitos de segurança, que ela misturou o creme com ácido muriático que passou no rosto, entendeu? Então essa pessoa é o fornecedor que tem que comprovar que, na verdade, aquele produto que ele ofereceu é um produto que ele é acima de qualquer suspeita, é um produto seguro. E por que isso é permitido no caso do direito do consumidor? Porque o consumidor ele não detém todas as informações com relação ao produto. Quando você compra uma coisa, gente, é assustador pensar isso, né? Mas quando você compra, por exemplo, comida para sua casa, quando você compra leite, tudo isso é um ato de confiança, porque você comprou, sei lá, você comprou pão. Você sabe como é que esse pão foi feito? Você sabe quem foi que colocou a mão nesse pão? Você sabe como é que foi o procedimento desse pão? Não, o consumidor ele não sabe de nada. Você compra coisas no supermercado e você não faz a menor ideia quem foi que tocou naquele produto, por onde foi que aquele produto passou, e você está consumindo. É literalmente assim um ato de confiança, não deixa de ser um ato de confiança, né? O consumidor ele não tem essas informações. Quem tem essas informações é o fornecedor. O fornecedor sabe. Ele sabe onde foi que foi produzido aquele produto, ele sabe como foi que aquele produto foi transportado, ele sabe quem são as pessoas, ele sabe quem é o motorista que conduziu o caminhão que levou o produto ao supermercado, ele sabe quem é que trabalha no supermercado, ele sabe dessas coisas. O consumidor não sabe. Então você percebe que o consumidor ele não tem como comprovar nada. Ele só tem como comprovar o seguinte, olha, eu usei um produto, eu acho que o produto me fez mal. Quem tem que me comprovar que o produto não é capaz de me fazer mal é você, fornecedor, porque é você que conhece o produto. Foi você que criou o produto. Você que sabe o que tem no produto. Certo? Eu lembro de uma vez, eu peguei um processo, estava ainda na época da faculdade, NPJ, mas eu me lembro muito bem desse processo, porque eu utilizava os produtos dessa marca. E chegou uma moça lá, uma senhora já mais ou menos, né? Já devia ter uns 40 anos de idade. E ela pedia, ela tinha comprado um determinado produto, um determinado creme de uma dessas marcas, né? Que vende por panfleto e tudo mais. E o creme tinha queimado o rosto dela. Mas, gente, eram queimaduras assim feias, esse negócio. Tinha queimado mesmo o rosto dela. E ela tinha usado o creme umas 3, 4 vezes, tá certo? E o creme tinha produzido todo aquele processo inflamatório no rosto, né? O rosto estava bem vermelho, eu me lembro, descamando.
Ela tinha umas feridas, assim, uma ferida nasceu assim na bochecha dela por causa do creme. E ela tinha ido ao médico, tinha suspendido, ela tinha usado só 4 vezes, né? Mas causou todo aquele dano e tudo mais. E a gente ingressou com ação, a gente não tinha nada. A gente ingressou com ação dizendo o seguinte: olha, fulano de tal usou o creme tal, tá aqui a comprovação de que ela usou o creme, de que ela comprou o creme. Ela comprou de uma revendedora, tá certo? Fez o pagamento via cartão de crédito, mas nós não temos uma nota fiscal, nós não temos um recibo, nós não temos nada. Nós só sabemos que a cliente usou um produto, ela comprou. Nós temos uma testemunha, que é a vendedora diz que realmente vendeu esse creme para ela, tá certo? Vamos colocar como testemunha. Mas nós não temos uma nota fiscal, não temos mais nada de que ela comprou esse bem. E tá aqui o produto, então juntamos ali as fotos do produto e tudo mais. A gente não tinha nada, você não tinha comprovação nenhuma, né? E entramos com o processo. Inversão do ônus da prova, pedimos a inversão do ônus da prova, o juiz concedeu. A empresa foi chamada, através da sua assistência, foi chamada. E eu achei muito justo nessa parte. Né? Eles, no final do processo, o processo correu rápido, eles acabaram admitindo que tinha sido um problema realmente de lote, né? O problema do lote realmente daquele produto, era uma caixa realmente, um lote daqueles cremes tinham sido produzidos com um percentual de ácido acima do normal. Isso tinha causado realmente lesão, eles estavam tentando recolher, tinham conseguido recolher ainda no galpão deles, mas eles tinham vendido algumas caixas, então eles estavam em busca desses consumidores que tinham comprado esses produtos, né? Então a gente acabou fazendo um acordo e tudo mais, ficou por isso mesmo, porque a parte, ela confessou, ela admitiu, olha, a gente realmente teve um erro de processamento. Então, infelizmente, teve um erro na produção e, infelizmente, causou isso. Mas, assim, foi um dano muito grave para a cliente, né? Fiquei com muita pena, assim, você via que a pele estava muito marcada. E nós sabemos, né, meninas, quando a pele fica marcada, você está com uma certa idade, é muito complicado, né? Você tirar aquela marca, tirar aquela lesão. Geralmente você precisa de um procedimento estético um pouco mais abrasivo, mais intenso, às vezes, para conseguir tirar aquelas marcas do rosto. Então ela sofreu um dano assim bem grave, né? Mas a gente acabou fazendo um acordo realmente com a empresa para receber uma indenização, um tratamento médico e tudo mais, né? Mas aí a inversão do ônus da prova tem que ser feita, porque só quem tem as informações é a outra parte. A parte mesmo não tem. Não tem como saber. Você, o consumidor, você não tem como saber. Então, a inversão do ônus da prova, ela acontece por uma razão lógica. A parte que está alegando, ela não tem todas as informações, ou melhor, ela não tem como comprovar nada, e todo mundo sabe disso. O juiz sabe disso, a outra parte sabe disso. Então, mais que você alegue, você não tem como comprovar. Um outro episódio da inversão do ônus da prova, ela é admitida, por exemplo, no processo trabalhista. O trabalhador, muitas vezes, ele alega coisas que ele não tem como comprovar. Se ele alega, por exemplo, eu não recebi horas extras, tá certo? E está aqui a documentação e tudo mais, eu estou juntando, mas eu não tenho como comprovar realmente o que eu recebi tem alguma coisa de horas extras, porque eu não tenho os contra-cheques, por exemplo. Quem é que está de posse desses contra-cheques? É a empresa. Quem é que tem, por exemplo, planilha, quem é que tem documentações que comprovam que a pessoa cumpriu horas extras? É a empresa. Então, o juiz pode determinar a inversão do ônus da prova para que a empresa comprove, a empresa traga as provas, tá certo? Daquilo que o autor está alegando. Se ele realmente recebeu horas extras, se ele realmente cumpriu horas extras, se aquelas horas extras de fato foram pagas, tá certo? A empresa vai ser obrigada a trazer essas provas. Por mais que não seja ela que esteja alegando. Ela vai ter que comprovar que ela pagou, efetivamente, certo? Essa inversão do ônus da prova, ela pode ser de 3 tipos, né? A gente chama de convencional, legal ou judicial, tá certo? Convencional decorre de um acordo das partes, tá certo? Que isso pode ser feito até mesmo pode ser previsto até mesmo pelo próprio processo, né? Aliás, o próprio contrato. Os contratos, geralmente, às vezes o contrato de direito do consumidor, eles já trazem isso, tá certo? Mas outros contratos, eles também podem colocar essa cláusula sem nenhum problema de inverter o ônus da prova, até pelas facilidades que a outra parte pode ter de comprovar. Então, isso aqui seria uma inversão do ônus da prova convencional.
A inversão do ônus da prova é chamada de inversão legal, que é aquela que é prevista pela própria legislação, tá certo? O melhor exemplo aqui é o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele determina a inversão do ônus da prova pela própria condição do consumidor. O consumidor não é capaz de comprovar nada. Quando ele compra, ele não tem como comprovar que realmente aquele produto é seguro, ele não tem como fazer isso, certo? Ele compra o produto na confiança de que ele está comprando é realmente seguro. Se não for, ou se ele achar que causou algum dano a ele, quem tem que comprovar que o produto é seguro é a outra parte, tá certo? É o fornecedor. E a inversão do ônus da prova, que ela é judicial. Aqui é quando o juiz determina a inversão do ônus da prova. No caso que eu falei anteriormente, do direito do trabalho, geralmente a gente pede a inversão do ônus da prova. O juiz vai analisar o caso e se ele considerar que realmente a parte que está alegando não tem como obter aquelas provas sozinha, ele pode determinar que a outra parte é que junte aquelas documentações, que junte aquelas provas. Ele vai determinar a inversão do ônus da prova, tá certo? Então, inversão aí do ônus da prova pode ocorrer nesses 3 níveis. Convencional, legal ou judicial. O ônus da prova, o artigo 373 é o que fala a respeito do que seria o ônus da prova, tá certo, pessoal? Nos casos previstos em lei, parágrafo 1º diz o seguinte: o ônus da prova incube, parágrafo 1º, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por uma decisão fundamentada. Então, se o juiz verificar essas condições aqui, é muito complicado para a parte que está alegando obter essas provas, é muito mais fácil para a outra parte demonstrar o que está sendo dito, e o juiz vai lá e manda inverter, tá certo? Inverte o ônus da prova, determina que a outra parte traga essas provas, tá certo? Mas aqui é uma coisa que você vai ter que pedir. Em regra, em todos os processos civis, processo de direito de família e tudo mais, se você tiver muita dificuldade em obter uma prova, mas você sabe que a outra parte tem como conseguir essa prova de forma mais simples, tá certo? Você pode explicar isso ao juiz e pedir a inversão do ônus da prova. Pedir que a outra parte apresente os documentos, pedir que a outra parte apresente determinadas provas, tá certo? Que de alguma maneira comprovam aquilo que você está alegando. Você explica para o juiz por que isso é necessário. Porque você sozinho não tem condição de fazer isso, tá bom? E aí nós temos essa divisão em relação às provas típicas, tá certo? O Código de Processo Civil, ele fala dessas provas aqui. Provas típicas, a ata notarial, o depoimento pessoal, a confissão, exibição de documento ou de coisa, prova documental, prova testemunhal, prova pericial e inspeção judicial. Essas provas aqui são chamadas de provas típicas. Ou seja, são as provas que são legalmente admitidas, são as provas que todo mundo conhece, as provas que já são naturalizadas dentro do processo. Elas não excluem outras provas, outros tipos de prova. Agora, é muito complicado você encontrar uma prova que não se encaixe de alguma maneira em uma dessas 8, tá certo? A não ser que seja uma prova, assim, um anel que comprova uma determinada coisa. É um objeto, né? Poderia ser uma exibição de coisa, mas é um objeto ou alguma coisa realmente que comprove um determinado fato. Pode ser considerada uma prova atípica, ou seja, uma prova que não está prevista dentro dessas 8 e que pode também ser incorporada ao processo. A primeira prova citada pelo Código de Processo Civil é o conceito de prova de ata notarial. A ata notarial ela é um documento que ela é extraído dos cartórios, certo, pessoal? Um documento público, e nesse documento público, basicamente, ele é um documento que comprova uma notação, ou seja, ele comprova a existência de um fato.
Como a gente quer comprovar isso, se você quer comprovar que uma determinada coisa existe, tá certo, de fato, você pode ir até um cartório, por exemplo, e você vai lá e registra a firma do seu nome, você está comprovando que seu nome existe, né? Brincadeira, pessoal. Você pode comprovar, você pode pedir, por exemplo, que um tabelião de um cartório, ele comprove a existência de um fato. Então, por exemplo, nas ações de indenização por danos morais, digamos que a pessoa te ofendeu pelo Facebook, e a pessoa fez lá um post no Facebook, tá certo? E nesse post essa pessoa conta uma história fantasiosa que te difama. Eu poderia simplesmente printar esse post e levar pro juiz e alegar que eu fui difamado? Você poderia, mas aí essa prova ela é frágil. Porque o que você está dizendo não tem fé pública. Você poder simplesmente ter criado uma conta com o nome daquela pessoa, feito aquele post impresso e ingressa com a ação. Essa prova é uma prova frágil. E quando você ingressa com a ação, a pessoa já deletou o post. Você não vai ter como comprovar que aquele post existiu, de fato. Então, qual é a melhor forma de você comprovar? Que é a melhor forma de você comprovar uma coisa. Né? A forma que a outra parte não vai ter como contestar. Você pode ir até um cartório e dizer para o tabelião assim, olha, eu queria extrair da internet aí um post que uma pessoa fez sobre mim que me difama, mas eu quero que você registre uma ata notarial do que aconteceu. O que o tabelião vai fazer? Ele vai mandar você dar a sua senha, ele vai abrir o post, tá certo? Ele vai abrir lá, vai retirar as informações que você considera importantes, vai printar, tá certo? E vai escrever uma ata notarial, né? Informo que no dia tal, fulano de tal compareceu aqui, eu retirei da internet o documento tal e tudo mais, comprove que o documento existe. Esse documento, ele tem fé pública. E aí, com esse documento, retirado por um tabelião, você pode levar lá para o juiz, e mesmo que a outra parte delete o post, você tem uma comprovação de que aquele post de fato existiu. Porque isso foi comprovado por um funcionário, nesse caso, funcionário de um cartório, que tem fé pública. Então, percebam que é a mesma prova, só que agora eu tenho uma prova que ela é muito mais forte, juridicamente, do que simplesmente um print de tela que eu posso levar para o judiciário, que pode ser facilmente apagado, facilmente destruído numa instrução processual, tá certo? Então, isso é uma coisa importante. Você pode ter todas as comprovações, mas como é que você garante que essas comprovações elas são de fato fortes para estar dentro de um processo? É melhor você se certificar de que a prova é forte, você garantir ali, você armar a prova, né? Colocar uma armadura naquela prova para garantir que ela realmente pode ser utilizada dentro de um processo judicial. Tá certo, pessoal? Então, essa é uma forma. E o cartório ele pode ajudar bastante, especialmente nesses processos de difamação pela internet. Post de Instagram, post do Facebook, ou então crime de stalking, a pessoa está te stalkeando pelo WhatsApp e tudo mais. Não basta tirar os prints do WhatsApp, é interessante você levar o seu telefone para o cartório, pedir que o tabelião faça assim, pericie ali, né, o telefone, ele vai abrir o seu telefone, vai abrir o, o seu WhatsApp, vai verificar lá as documentações, vai mandar para ele mesmo aqueles dados e ele vai redigir aquele documento dizendo que ele realmente extraiu do seu telefone aquelas mensagens e que essas mensagens realmente existem, porque ele verificou que elas realmente existiam, tá certo? E a partir daí você tem agora um documento que você de fato pode utilizar dentro do processo, que é um documento forte, que é uma prova forte, ou seja, não é uma prova que você vai conseguir bater tão facilmente, certo? O segundo tipo de prova é um depoimento pessoal, tá certo? O testemunho de uma outra pessoa. O depoimento, o testemunho da própria parte, desculpa. O depoimento pessoal, ele é o depoimento da própria pessoa, seja o autor, seja o réu. Quando a gente participa de uma audiência de instrução, ou julgamento, né, uma instrução do processo, para instruir o processo, geralmente ocorre o depoimento pessoal das partes. Então, cada parte é chamada, ela vai ser interrogada, né, vai contar a sua versão dos fatos, e esse depoimento pessoal ele pode ser utilizado como prova.
tá certo? Tanto de uma parte como da outra, porque ele vai ficar constando no processo. Se você vai para a audiência, você percebe que à medida em que as partes falam, existe ali um escrivão que ele fica anotando tudo, ele coloca tudo em ata, ele registra tudo em ata. Então, quando o depoimento de uma parte é dado, ele vai lá e registra aquele depoimento. Então, tudo que aquela pessoa falou naquele depoimento será utilizado como prova dentro do processo, alegações dentro do processo, tá certo? Isso pode ser requerido tanto pela parte quanto pelo próprio juiz. O juiz pode decidir ouvir as partes ali na audiência. Não, eu quero fazer algumas perguntas aqui para a parte autora, quero fazer algumas perguntas aqui para a parte ré, tá certo? O juiz ele tem todo o direito de fazer isso, tá bom? E esse depoimento pessoal funciona como prova dentro do processo. A confissão. A confissão, né, é essa admissão de culpa. Então, quando você confessa alguma coisa, você está confessando uma coisa que lhe prejudica. Confessar uma coisa que lhe é benéfica não é uma confissão, tá certo? Confessar é confessar uma coisa que lhe prejudica. Então, você confessou um fato que é contrário ao seu interesse. Um fato que lhe causa prejuízo. Isso é uma confissão e isso também é prova. Então, o réu, por exemplo, no processo penal que vai lá e confessa que matou o fulano de tal, essa confissão que o réu deu, ela já pode ser usada como uma prova dentro do processo. Tem réu que às vezes confessa, né, durante o inquérito, mas aí quando chega lá no tribunal do júri, vai lá e desconfessa. Ele pode fazer isso? Pode, mas a prova continua lá. A confissão que ele deu inicialmente continua lá, tá certo? E vai ser averiguado em que condições ele deu aquela confissão, se as condições eram realmente legais, se ele estava sendo torturado para confessar, tá certo? Então, tudo isso também permeia a questão da confissão. No processo penal, isso é muito complicado, né? Especialmente quando você tem, sei lá, caso de tortura, alguma coisa desse tipo, para que a pessoa confesse que praticou determinado ato. No processo civil, qualquer confissão realmente de que a outra parte tem de fato direito, certo? Que a outra parte realmente está pedindo uma coisa que eu devo. Então, no processo civil ela é muito mais nesse nível, enquanto no processo penal é muito mais nesse sentido de crime, você precisa analisar as condições em que essa confissão foi feita, se houve uma coação contra essa pessoa e tudo mais. Exibição de documento ou coisa, certo? Exibição de documento ou coisa, né, o próprio nome diz, ele manda que o juiz pode mandar, na verdade, que uma das partes apresente um determinado documento, ou apresente uma determinada coisa como prova do processo. Então, assim, eu estou discutindo dentro do processo, sei lá, uma venda, ou então eu estou discutindo ali o valor de um determinado objeto dentro do processo, o juiz pode pedir que aquela coisa seja exibida dentro do processo, aquele documento seja exibido dentro do processo, para verificarmos realmente se aquele documento ele é válido, ou o valor realmente daquela peça. Os exemplos que geralmente se dão são os exemplos em relação a obras de arte, por exemplo. Se eu estou afirmando que existe uma obra de arte e tal, e que essa obra de arte é sei lá, um Rembrandt, é um Van Gogh, o juiz pode determinar que essa peça seja exibida, ou seja, mostrada, não é mostrada simplesmente em audiência, tá certo, pessoal? Ela tem que ser exibida para uma pessoa que possa avaliar realmente a autenticidade, a conservação, o valor daquela peça. Joias geralmente entram nesse nível, muitas vezes você está fazendo ali um inventário, né, de uma pessoa de um falecido, e o falecido deixou, sei lá, joias. A falecida deixou joias, as joias estão com seus filhos, suas filhas, e um filho, por exemplo, se recusa a levar uma joia tal, porque ele diz que a joia não é tão cara assim, não é tão importante. E os irmãos, sei lá, dizem que a joia é de diamantes, com pedra de não sei o que e tudo mais. O juiz pode mandar que ele exiba esse objeto, né? Você vai ter que trazer o objeto aqui para ser exibido, para ser periciado, para ser analisado por um perito, para que essa pessoa possa de fato dizer qual é o valor daquela joia. Então, isso é uma exibição de documento ou de coisa, tá bom? E além disso, nós temos a famosíssima prova documental, que é uma das provas mais utilizadas e é a prova mais cabal,
que eu diria, né? Gente, em tempos de internet, de gravação, de vídeo, que você consegue fazer um vídeo com seu celular a qualquer momento, a questão da produção de prova documental é a principal forma de comprovação hoje em dia no direito. Porque tudo você consegue, uma coisa é você alegar e, sei lá, alegar com um depoimento pessoal ou com uma testemunha, e outra coisa é você mostrar um vídeo. Naquele vídeo você pode exatamente ver o que foi que aconteceu, o que está acontecendo, o que cada uma das partes disse, o que foi que aconteceu de fato naquele momento, tá certo? Então, hoje em dia, a gente vive uma sociedade que cada vez mais o recurso de gravação instantânea, ele vai sendo utilizado, né? Eu lembro que, por exemplo, na Europa já tem esse conceito eles chamam de smart cities, né? Que são as cidades inteligentes, em que toda a cidade é monitorada por câmeras. Então, para onde a pessoa vai, existe uma câmera monitorando aquela pessoa. Isso é largamente utilizado na China, pessoal. Se é para Xangai ou para sei lá, Pequim, em certas zonas da cidade, a cidade é toda monitorada por câmeras, né? Você não joga um papel no chão sem que uma câmera veja você jogando. E isso é um conceito realmente de smart cities, ou seja, de que tudo que você faz no meio da rua, se você vem a causar um crime ou a causar um acidente, existe uma câmera gravando o que está acontecendo ali. E esse registro ele vai ser utilizado como prova para processar, para encontrar os culpados, né? Ou seja, você não teria privacidade nenhuma no momento em que você sai de casa, né? Não haveria privacidade nenhuma no meio da rua, porque tudo está sendo documentado em tempo real. Tudo está sendo documentado a todo momento e toda a sua vida, a sua conduta pública está sendo monitorada. E vai ser utilizado como prova contra você se for necessário, tá certo? Isso é um conceito que aos poucos vai se espalhando. Você tem algumas zonas da Europa que, para onde você vai, existe uma câmerazinha ali se movimentando e observando o que você está fazendo, né? Nas cidades asiáticas, pelo menos nas cidades da China, isso já é uma coisa muito comum. E é um conceito que eu acredito que tende a se espalhar, à medida em que as sociedades comecem a adotar realmente. No Brasil, por exemplo, a gente já adota isso em relação ao trânsito, né? Você tem zonas, aqui em Fortaleza ainda nem tanto, mas, por exemplo, em São Paulo é muito comum você ver avenidas assim inteiras em que a avenida inteira conta com câmeras de segurança e aquelas câmeras estão periciando em tempo real, né? Estão monitorando em tempo real o tráfego, os acidentes, o que está acontecendo. Essas provas são provas documentais. Áudios, vídeos, fotografias, documentos, tá certo? Atestados do fato, contrato de compra e venda, recibos, documentos assinados, tudo isso é prova documental. Tudo isso pode ser juntado como documento. E geralmente a prova documental ela é uma prova cabal, assim, aquele tipo de prova que ela comprova o fato e é muito complicado você bater nesse tipo de prova. É mais fácil você, por exemplo, você contestar uma prova testemunhal, você alegar que a parte, essa testemunha é uma testemunha inclinada, que é uma testemunha que está devendo favores para outra parte, coisas desse tipo. É muito mais complicado você bater numa prova documental, você contestar uma prova documental. Como é que você contesta um vídeo? Como é que você contesta um áudio de WhatsApp? É difícil, é complicado você fazer isso. Eu me recordo daquele caso recente, não foi tão recente, né? Mas foi o caso do DJ Ives, não foi? Que correu tudo aquilo, né? Infelizmente aquela cena chocante, acho assim, chocante o que aconteceu ali. Ele batendo ali violentamente naquela moça. E ela estava de resguardo, né? Ela tinha acabado de ter uma criança, se eu não me engano, não sei se ela tinha acabado de ter, mas era uma criança recém-nascida. Então, ela certamente estava ali sob o efeito de talvez uma depressão pós-parto, talvez alguma. A mulher fica realmente com os hormônios bastante desequilibrados depois da gestação. Então, realmente, ela requer muitos cuidados. E as cenas são muito violentas. O clamor público ali foi tão grande ao ver aqueles vídeos, né, que não tinha como não deixá-lo preso. Porque, em regra, pessoal, vamos ser bem sinceros, né, num processo penal comum, ele não ficaria preso.
Mas aquela prova, ela é tão cabal, ela é tão dolorida, né? Quando você olha assim, ela causou tanto clamor público, né? Que ficou muito claro ali por que que o juiz manteve a prisão durante tanto tempo. Quando a gente vê, nós sabemos, né, como advogados, que em outros processos, geralmente o réu não fica preso, numa alegação como aquela, né? Infelizmente, porque não deveria ser dessa maneira. Então, assim, você vê o peso da prova, né? O peso da prova, o peso de um vídeo, o peso de uma gravação, realmente. Prova testemunhal, né? Não vou dizer aqui como é que a gente chama a prova testemunhal, porque nós estamos numa gravação. A prova testemunhal, hoje em dia, é aquela prova mais contestável, certo? Mas é o depoimento em juízo de terceiros. E o testemunho, a prova testemunhal, ela tem que ser dada de acordo com a verdade. A testemunha, ela é obrigada a falar a verdade. Ela deve falar a verdade, certo? Ela deve se dispor a falar a verdade. Se ela mente dentro do testemunho dela, ela pode ser presa, porque ela cometeu um crime, que nesse caso é o crime de perjúrio, tá certo? Então a testemunha, ela é obrigada a falar a verdade, ela tem um dever de para com a verdade dentro do juízo. Essa prova, gente, testemunhal, ela é diferente de depoimento pessoal, porque o depoimento pessoal é dado pelas partes, pelo réu ou pelo autor, enquanto que a prova testemunhal é dada por terceiros. Ou seja, são outras pessoas, não é o réu nem o autor que estão falando, são outras pessoas que estão dando seu testemunho no processo. Então, quando é o réu ou o autor que fala, depoimento pessoal. Quando é uma terceira pessoa, prova testemunhal, certo? Prova pericial, tá certo? Nesse caso aqui é uma prova, geralmente é quando você tem um fato, tá certo? Mas esse fato ele é controverso. E aí você precisa de uma pessoa que seja um expert no assunto. Né? Você precisa de uma pessoa que seja uma pessoa com grande conhecimento naquele assunto para elucidar a questão. Por exemplo, perícia de cálculo. O autor está dizendo que o valor, sei lá, o valor de pagamento é esse, baseado nos cálculos tal, tal e tal. Fazenda pública, cálculo de tributo, por exemplo. O autor está dizendo que os tributos que ele tem que pagar são esses. A Receita Federal está dizendo que são outros. Quem é que pode dizer de fato que é correto ou não? Você vai precisar de um expert. Uma pessoa que de fato faça ali a análise de fato daqueles cálculos para saber se aqueles cálculos estão corretos. Se faltou alguma coisa ou não. Então, ele vai produzir uma perícia sobre aquele fato. Nesse caso, uma perícia contábil, tá certo? Para verificar realmente se aqueles cálculos estão corretos. Mas essa perícia pode ser uma perícia, nesse caso, médica, para verificar, por exemplo, se a pessoa realmente tem uma situação de invalidez. Perícias, a perícia notarial, de fato, existe a perícia dos documentos, para verificar se aqueles documentos são verdadeiros, se os documentos são falsos, se aquelas assinaturas são verdadeiras, se elas são falsas, tá certo? Verificar realmente, a perícia realmente em locus, ou seja, para verificar o ambiente em que uma pessoa vive, se aquele ambiente é adequado de fato, de acordo com o propósito do processo. Dependendo do que o processo necessite, o juiz pode requerer essa prova pericial e pode requerer uma pessoa com conhecimento técnico, conhecimento científico para a ação. E essa pessoa vai produzir um relatório, vai produzir um relatório sobre o processo, e o juiz vai utilizar esse relatório no seu julgamento. Ou não. Às vezes o juiz requer a prova pericial e não utiliza, tá certo? Mas ele pode fazer isso. Existe perícia psicológica também, né? Quando se requer, por exemplo, que uma das pessoas passe por uma perícia psicológica para saber se ele está dentro das suas faculdades mentais. Então, a perícia pode se revestir de qualquer nível, tá certo, pessoal? De qualquer tipo, dependendo das necessidades do processo. E a inspeção judicial, tá certo, pessoal? Essa inspeção é basicamente quando o juiz ele envia, ou ele mesmo pode ir também, tá certo, pessoal? Uma pessoa para inspecionar um determinado fato. Eu falo fato, eu falo no sentido geral, tá bom? Para verificar se uma determinada coisa realmente está acontecendo. Um exemplo, né, que eu coloquei, inclusive até no slide aqui, né? Se uma parte autora alega que o réu está construindo um muro na sua propriedade, o juiz pode ir lá ir em pessoa, tá certo? Inspecionar o muro, verificar se o muro realmente está sendo
construído dentro daquele terreno, dentro daquela casa, né? Aqui no estado do Ceará teve um evento assim, se eu não me engano, que o juiz foi inspecionar, foi o caso daquelas barracas da Praia do Futuro, que eu acho que teve inspeção judicial ali para verificar realmente, inspeção judicial em loco, para verificar realmente as condições daquelas construções que estavam acontecendo dentro da praia, né? Eram construções na praia, no terreno de praia, que é um terreno da União. E houve a inspeção realmente judicial para verificar em loco o que estava acontecendo, né? Então, hoje em dia não é uma coisa tão requerida, você pode conseguir isso a partir de fotos, a partir de vídeos, a partir de material, se, por exemplo, a inspeção vai ser realizada em uma coisa pública. Mas no caso aqui, em que um muro está sendo construído na sua propriedade, tá certo? O vizinho pode ter impossibilitado a outra parte de ter acesso ao muro. Nesse caso, o juiz se apresenta, ele mesmo, tá certo? Munido do seu poder de polícia, ou seja, da força policial necessária, e ele mesmo pode determinar que o vizinho abra lá a sua casa para que ele possa verificar, ele possa inspecionar o espaço e dizer realmente se aquele muro está sendo construído ou não. Então, isso é uma inspeção judicial. Não é uma coisa assim tão requisitada, especialmente quando a gente precisa quando a gente tem vídeo, foto, outros recursos que você pode utilizar para fazer a comprovação de determinadas situações jurídicas, tá certo? E por fim, para a gente terminar, acho que finalizou mesmo. Olha que coisa boa, consegui dar tudo. O artigo 369 do CPC, que vai trazer o seguinte: as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os meios moralmente legítimos, ainda que não especificados, para provar a verdade dos fatos, em que se funda o pedido à defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Gente, apesar dessas provas que eu falei para vocês serem consideradas provas típicas, tá certo? Como o artigo 369, ele determina que você tem o direito de empregar todos os meios legais, bem como os meios moralmente legítimos, para comprovar a verdade dos fatos, então o direito processual civil, o direito como um todo, ele admite que você junte provas atípicas, que você junte provas que não estão aqui mencionadas diretamente nessas provas que eu falei anteriormente. Então, se você achar, por exemplo, que um pedaço de madeira comprova o que você está dizendo, você vai lá e leva esse pedaço de madeira e pede para juntar ao processo, tá certo? Então, isso, contanto que você justifique o porquê que você acha aquele produto, aquele objeto, ele realmente comprova alguma coisa importante, alguma coisa relevante para o seu direito. Então, isso é um princípio básico e está fundamentado no artigo 369. Em virtude desse 369 que a gente utiliza, que a gente junta no processo muitas vezes, provas que a gente sabe que são contestáveis. Você sabe que fica difícil comprovar o que você está recebendo ali. Você é advogado, você sabe a fragilidade das provas, né? Se eu juntar essa prova aqui, a outra parte vai alegar isso, vai alegar aquilo, não sei o quê. Mas muitas vezes é a única opção que você tem. Você junta dizendo, olha, juiz, de acordo com o artigo 369, as partes têm o direito de juntar o que for necessário para comprovar o seu direito. Então, eu estou juntando. O senhor julga aí se dá para utilizar ou não, mas eu vou juntar, tá certo? Porque é o que eu tenho. Não tem outra coisa. Então, para comprovar isso daqui, eu estou juntando essa peça. Para comprovar isso, eu estou juntando isso. E aí o senhor vai me dizer se realmente tem como admitir ou não. Então, geralmente essa é a saída, tá certo, pessoal? Mas sempre fundamentando por que você está utilizando determinada prova. Entendido? Bom, terminei por aqui. Deixa eu ver aqui o conteúdo.